É isso aí que você viu. Dessa vez eu não precisei ficar enrolando, imitando desculpa, qualquer coisinha pra fazer esse início de vídeo. O próprio anime fez isso. Ele puxou uma coisa que acontece no futuro e a gente vai ver daqui a pouco. Então, bora pro evento pra minha indicagem, porque vão ser mais 2 episódios de Fire Force como tem sido os últimos vídeos. Sempre de 2 em 2. Opa! Para tudo aí! Antes de continuar o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscreve aí, dá aquela força pro canal e agora sim, bora continuar pro vídeo. Bom, mas para começar tudo de verdade, vamos voltar para basicamente o final do episódio passado, né, que seria o episódio 8, o último que eu comentei aqui no canal, onde o Arthur ele finalmente chegou na última pista sobre o enigma do Orichalco, né, a quest do Orichalco, encontrou lá a última charada e adivinhou tudo errado. E é ali que ele começa a dar uma explicação sobre o que seria o Orichalco, um mineral de Atlantis e que, por ser lendário, se tornou muito raro. E também por ser lendário, ele seria o mineral perfeito para forjar a Excalibur, que é justamente uma espada lendária. E como eu disse no final do vídeo passado, o Arthur ele entendeu que o Orichalco está em um lugar escuro. E é claro que ele puxa esse raciocínio para o Nether, que é o subterrâneo das cidades. E aí o Yu, a Lisa e o Vulcan vão ter que arcar com isso, porque agora o Arthur ele tá focado nisso. Ele tá focado, tem que encontrar o Orichalco, então se eu tenho que ir pro Nether, vamos encontrar uma abertura e ir pra lá. E ele tá tão focado que, sei lá, nada pode distrair ele. Vem uma menina pedir ajuda, porque, sei lá, o gatinho dela tá preso na árvore e fala, não, sai de quest agora não. Eu estou na main quest. NPC inconveniente. Mas enfim, logo eles encontram uma porta muito conveniente pro Nether, que deve ser de uma estação de metrô, de alguma coisa antiga que tinha ali e não é mais usada. E eles entram ali, começam a caminhar um pouquinho de tempo, mas assim, não demora muito pro Yu começar a entrar em pânico. Tanto que o próprio Arthur tem que dar uma de sábio, chegar pra ele e falar: Se você olhar muito tempo para o abismo vai achar que você quer dar o cu para ele. Isso! O que é isso? Vamos voltar pra cá. Que deselegante! E o Yu fica assim. E o Yu responde como tipo: sim, mestre, tenho muito a aprender com você. Aceite esse padawan. Então o Vulcan acaba conversando com a Lisa. Afinal, ela realmente fez parte dos Trajes Brancos e ela vivia basicamente ali no Nether por muito tempo, teve bastante contato com o Dr. Giovanni e aparentemente ela ainda está superando essas questões. Ela está pelo menos se esforçando para ir além disso. E a resposta do Vulcan é simplesmente, beleza, quando a gente encontrar esse médico, doutor filho da peste, a gente vai dar um jeito nele. Vamos socar ele um de cada lado. É basicamente essa é a resposta dele. Não é nem piada, ele realmente fala uma parada desse tipo. Mas por enquanto eles têm que fortalecer o Arthur. E o Vulcan chega até a se perguntar por que o poder do Arthur ele é tão volátil. Por que o poder do Arthur depende tanto da imaginação dele. Porque se a imaginação do Arthur estiver fraca, o poder dele é diminuído e fica uma coisa estapafúrdia. Se ele está com a imaginação no talo, ele fica cada vez mais forte. Ele tem esse questionamento sobre como é que funciona, mas a gente não tem uma conclusão sobre isso. O anime só tá jogando um pouquinho de informação. O fato é que eles ficam bastante tempo caminhando. Fala ali que, se não me engano, é 1 hora caminhando sem encontrar nada. Então o Arthur começa a ficar um pouquinho cansado, e a Lisa decide, mano, eu vou acabar com isso aqui, o boss final tem que chegar, beleza, eu serei o boss final, desde que eu faça essa parada aqui, e acabou. No caso, o plano do Vulcan, em todo esse rolê ali, era encontrar um metal qualquer e trocar pelo metal que ele já ia usar lá na superfície. Mas a Lisa quer acelerar o processo. E ela realmente tenta fazer isso, só que o Arthur percebe que é ela, e aí não funciona. Se eu não me engano, o próprio Vulcan fala tipo, não, você quase estragou tudo, não faça isso. E aquela cena de comédia besta que o Atsushi adora fazer. Mas o importante nesse momento é que agora a gente volta para a cena inicial do episódio, onde tem esses 2 personagens que são loiros, os olhos azuis, e não à toa são parecidos com o Arthur, porque são os pais dele. E aí começa uma opinião ali de, vocês foram salvar o mundo, hein? Sim, meu filho, e você se tornou Cavaleiro Rei. Nós temos tanto orgulho de você. E o Vulcan não consegue acompanhar. E o melhor disso é a resposta do Arthur. Não pense, Vulcan, sinta. E você para de sentir e começa a pensar. Obviamente que o Vulcan não segue esse conselho e ele continua questionando os pais do Arthur, que basicamente abandonaram ele, né, quando ele era uma criança. E pelo que a mãe do Arthur explica, basicamente eles estão brincando
de ser a resistência dentro do Nether ali. Estão brincando de ser a resistência contra o Império de Tóquio. E que eles acharam que isso ia combinar muito bem com o que o pai do Arthur fala. Porque, segundo ele, quando ele bota a cara dele no chapéu, ele consegue ver um universo. E quando ele vê o universo, ele enxerga a verdade do mundo. E por isso, ele é um profeta. Uma parada assim, o pai do Arthur é tão brisado quanto o Arthur. Ah, mas como vocês puderam abandonar o Arthur? Ele era só uma criança. Ah, mas o homem só tem um. E o Arthur, como você disse, era só uma criança, a gente não podia trazer ele aqui. Nem parece que depois disso a bimbada rolou solta e eles fizeram mais 3 filhos. Mas tudo bem, você já entendeu, eles são os piores pais do ano. E dito tudo isso, eles realmente sabem de muita coisa. Inclusive a ligação entre a combustão humana espontânea e os doppelgangers. E é claro, o pai do Arthur meio que já sabia que o Arthur ia vir ali procurando alguma coisa. Ele não sabia exatamente o que era, mas ele sabia que era alguma coisa, e por isso meio que eles foram de encontro ao Arthur, para oferecer essa ajuda, para encontrar o que quer que seja que o Arthur estava procurando. Então todo mundo vai junto com eles, o Arthur, se eu não me engano, ele explica talvez o que ele queria, de repente, estava procurando metal raro, lendário, o oricalco, e então eles entram na base ali, no esconderijo da família do Arthur, se é que eu posso chamar assim, e lá eles encontram uma ponta de um foguete. Tem um outro nome, acho que eu anotei no roteiro, deixa eu botar no roteiro aqui pra ver qual que é o nome, eu me esqueci. Não tá no roteiro, só tá ali que é a ponta de um foguete espacial, o que o Arthur entende como um fragmento de uma estrela. E aí ele fica fantasiando, tipo, completamente, tipo, oh minha nossa, ele fica em êxtase. E também, mesmo fora da fantasia do Arthur, o próprio Vulcan fica empolgado, porque aquilo ali é um ótimo material para fazer a Excalibur. Então eles voltam para a superfície, eles vão lá, forjam a Excalibur, ela fica pronta, a gente já tem um novo design de como que ela vai ser, e os pais do Arthur somem de novo, e fica por isso. E agora a gente pode ir para uma outra parte do episódio que eu deixei bem separadinha para esse finalzinho aqui do episódio 9, porque é bem curtinha. Basicamente, enquanto o Arthur tá tendo toda a aventura dele com a quest do oricalco, o Shinra tá tentando forçar uma conexão a Dola, certo? Ele quer se conectar com o irmão dele, e quer forçar isso a acontecer. E ele tenta perguntar isso pro Konrun, mas o Konrun não tem muita resposta, então ele acaba perguntando pro Benimaru. E o Benimaru basicamente diz para ele que ele precisa ativar o seu terceiro olho, porque assim ele conseguiria ter uma conexão mais próxima com Deus, que até o momento eles acreditam que seja a Evangelista, e então, como a Evangelista meio que concede o Adola Link, ele iria conseguir ter a conexão com o irmão dele. E para isso, o Shinra precisaria unificar a sua consciência com a Terra, né, naquelas paradas espirituais, ritualísticas de meditação, ou uma parada desse tipo. E o Shinra, pelo que dá a entender do anime, ele fica ali um bom tempo porque até a roupa dele chega a mudar. Então ele fica ali um bom tempo, né, tentando fazer essa conexão, e ele consegue forçar uma conexão a Dola e ver o irmão dele de novo, que começa a se lembrar de quem é o Shinra, como a gente vai ver no início do episódio 10, que justamente começa com essa cena de novo, com a cena dele se encontrando em Adola, essa conexão, e o Sho, ele começa a se lembrar do Shinra, ele começa a se lembrar das coisas que aconteceram, e ele percebe que basicamente a Halmia mexeu na cabecinha dele. Então ele decide fugir dos Saiyans brancos, decide fugir do Nether e começar a vagar pela superfície. E junto com ele vai a Arrow, basicamente porque a Arrow é leal mais a ele do que aos Saiyans brancos. Ela leva bem a sério o dever de proteger o Sho e não necessariamente de, minha nossa, eu preciso servir a Evangelista. Pelo menos foi o que eu entendi. Ela leva isso bem mais a sério, até porque ela tá deixando ela não faz tanta questão de que ele esteja ali com os Saiyans brancos. Falta de vontade própria? Sim. Vou reclamar se isso está facilitando a saída do Sho de lá? Não. Esse episódio aqui eu vou acabar resumindo bastante, porque eu não quero que esse vídeo aqui fique muito perto dos 20 minutos. Então, vamos lá para as coisas mais importantes que aconteceram e que vão dar aquela descarrilhada para os próximos 2 episódios. Primeira coisa que eu gostaria de mencionar é que a gente volta para o núcleo da oitava e a gente vê que o Obi teve ali uma reunião secreta com o Honda, da segunda unidade, e teve uma reunião secreta também com o Pan, da quarta unidade. Respectivamente agora eles são ambos capitães dos seus esquadrões, das suas unidades ali de bombeiro. Ele se reúne com os dois
em momentos diferentes e ambos decidem que vão ajudar ele, mesmo que o Honda faça isso de uma forma mais velada. Mas o Pan vai sem papas na língua e fala tudo de uma vez. A gente tem ali um momento de interação entre o grupo que vira uma piadinha com o Chips, que honestamente eu não pude deixar de me lembrar de Gumball. Mas o importante é que o Scope aparece ali fazendo uma referência a Cavaleiros do Zodíaco e começa a contar lá toda a história de como ele chegou ali, toda a jornada, como que ele teve que derrotar um cão tinhoso no inferno, e aí ele virou amigo do cão, e aí ele veio num barco cheio de batatas, ele ficou todo gordo, só faltava ele mostrar como é que foi pra academia, porque ele não tava mais gordo ali quando tava com eles. Mas o pessoal, dá pra ver na cara deles, e tipo... Foda-se! Ronaldinho, sucesso! Tanto que o Arthur dá um chutão no Scope e o China pega o Scope e fala tipo, tá, beleza, vai direto ao ponto. O que você veio fazer aqui? E o Scope diz que ele veio trazer, né, veio deixar eles saberem quais foram as últimas palavras da Mulher de Preto, que ela deixou uma mensagem para eles sobre o que iria acontecer no Grande Desastre, né, como as coisas iriam acontecer dali para frente, já que o Grande Desastre está se aproximando cada vez mais. A primeira coisa que ele fala é que, segundo a Mulher de Preto, o primeiro Grande Desastre não deu certo porque, dentre outros fatores, o Pi não havia sido calculado, e dessa vez ele foi, né? Logo, o Vulcan, ele deduz ali que basicamente, foi o meu ancestral que construiu o Amaterasu, então deve ter sido ele que calculou o Pi, que decifrou o Pi, e por isso o Giovanni foi lá e pegou aquela chave que deve ter ali a resolução do Pi para eles conseguirem ativar o Grande Desastre de uma forma mais efetiva. Nesse momento, eles sentem alguns tremores, alguns terremotos, que estão sendo causados pela irmã Sumie, pela própria observação do Scope, né? Ele observa que aquele tipo de tremor estava sendo feito justamente quando a Sumire estava usando o poder dela, lá naquela parte subterrânea que a Hibana foi investigar. Hibana que inclusive está ali, certo? Eu acho que eu não falei isso até agora, mas ela está ali e graças ao relatório dela, o grupo sabe que os 8 pilares estão reunidos. E o Scope basicamente diz que, mano, esses tremores devem ter alguma tramóia, porque se aquela mulher tá com os olhos brancos, provavelmente tem alguma coisa assim, eles estão usando esses tremores para fazer alguma coisa. E dito isso, o anime logo em seguida mostra que um grande pilar se ergueu no meio de uma região costeira ali do Japão. E basicamente, sem nenhuma surpresa aqui pra falar, como o próprio final do episódio dá a entender, os últimos 2 episódios provavelmente devem girar em torno deles indo naquele pilar, porque vai rolar algum problema que eles vão ter que resolver ali. Eu acho que até no próximo episódio eles já devem talvez chegar perto da resolução, mas deve ficar para o episódio 12. E se o trailer que a gente teve da temporada ele for sobre toda ela e não a parte que vem em seguida, que só vai chegar ano que vem, a gente deve ter uma cena muito marcante do mangá no último episódio. Episódio 12. E é óbvio que eu tô falando da véia em live action. Acho que eles devem adiantar essa cena e juntar 2 momentos que acontecem ali para eles virarem um só. De qualquer forma, por enquanto é isso. Esses episódios foram divertidos, mas foram mais de informação. Eu não quero que esse vídeo aqui fique demorado demais. O que mais eu posso dizer? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva se não for inscrito. Deve ter algum vídeo aí passando na tela, se você não viu e quiser ver, sinta-se à vontade. Comente o que você achou dos episódios, como que você tá sobre o anime, né, qual que está sendo a sua experiência. E eu vejo vocês que estão assistindo em qualquer vídeo que eu vá postando por aqui.